Solta um beijo para ele. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Quero dar as boas-vindas também aos nossos irmãos que estão agora conosco em nosso culto online. Obrigado. Nosso culto online. Os desafios desses dias de quarentena, é estarmos firmes com Jesus nesse tempo. Amém? Deixa eu conferir aqui meu áudio aqui. Aumentar só um pouquinho aqui. Como é que faz para aumentar aqui? Qual é aquele esquema de que aumenta aqui para sair melhor na transmissão? Aumenta mais o microfone e abaixa as caixas, é isso? Ok. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 5. Esses dias têm sido dias de aprendizado, amém? Deus está nos ensinando coisas novas nesse tempo, que você possa entender isso, que Deus está nos ensinando coisas novas nesses dias, amém? Acho que as caixas estão muito altas, está dando a microfonia aí. Deus está nos ensinando coisas novas. Amém? Efésios 5, quem encontrou, diga amém. Quero dar as boas-vindas a quem está nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, dizer que você tem a oportunidade de ser abençoado por meio da palavra de Deus quando nós temos momentos como esse. Então que você possa aproveitar o tempo. Nós vamos falar hoje sobre esse tema, amém? Aproveitar o tempo ou remir o tempo. Vai ser o que a gente vai falar agora. Versículo 16, vamos ler o 16, o 17 e o 18 até o versículo 20. Diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Esses dias têm sido dias de aprendizado, como eu falei aqui no início. O Senhor está nos dando uma oportunidade como igreja, e nós tivemos algumas lives que foram feitas essa semana pelo Instagram, com meu amigo pastor Andrés Davi, que é líder do movimento Overdose. E nessas lives nós falamos sobre muitos assuntos, mas um dos principais é que Deus está trazendo para a igreja a oportunidade de recomeçar.
E com Deus a oportunidade de recomeçar sempre existe, porque o tempo de Deus não é ontem, o tempo de Deus não é amanhã, o tempo de Deus é hoje. E esse livro aqui, o livro de Efésios, a carta de Efésios, é uma carta muito interessante, porque ela é rica na sabedoria de Deus. Os irmãos sentaram a maioria do lado de cá, mas eu tenho que ficar olhando aqui para a câmera, então aí a gente tem uma decisão, né? Eu olho para vocês, eu olho para cá. Então, como a gente está aqui, não dá para agradar dois senhores, né? Então, vocês estão me ouvindo aqui mais de perto, olhem para mim que eu vou olhar para cá. E Paulo aqui em Efésios, ele fala algo que é como se ele estivesse escrevendo para a gente hoje. A primeira coisa que ele diz é remindo o tempo. Remir o tempo aqui significa administrar bem o tempo quando as coisas estão indo ruins, quando não está dando certo, quando está tudo errado, quando o caos se estabelece. Você vai entender que o tempo, ele é algo muito precioso. E havia uma tribo em Israel, que era a tribo de Isacar, que a Escritura Sagrada diz que eles tinham um dom de Deus, que era a capacidade de discernir os tempos. Então essa tribo, ela caminhava junto com Davi da seguinte maneira: quando havia uma guerra, eles diziam para Davi, agora é tempo de atacar. Mas os sinais estão totalmente contra nós, mas agora é o momento de atacar. Então Davi atacava e vencia. Às vezes Davi preparava o exército para o ataque, estava tudo favorável para Davi, então a tribo de Isacar dizia, agora não é momento de atacar. E então os generais diziam, mas Davi, está tudo favorável para a gente vencer, e a tribo de Isacar dizia, não é o tempo. Nos ensinando uma lição muito poderosa: os tempos de Deus precisam ser compreendidos. E os tempos de Deus têm uma característica muito interessante: eles não são agendados pelo homem. Se você for ler agora os pedidos de oração para 2020, se você for ler agora os planos para 2020, se você for ler agora, pegar de todo mundo que botou na urna de oração, colocou no monte, você vai ver que ninguém colocou lá no pedido de oração enfrentar o coronavírus, enfrentar uma pandemia. Ninguém colocou isso lá no pedido de oração. Ninguém colocou lá no pedido de oração hashtag fique em casa. E esse ano de 2020 eu quero ficar em casa um tempo, descansando, nem que seja forçado. Ninguém colocou isso. Os nossos pedidos de oração, quem fez, né? Eu não costumo fazer. Eu aprendi um princípio que eu pratico há muitos anos, e que é mais ou menos assim: eu vejo os pedidos de oração da seguinte maneira: a gente faz a nossa lista e diz para Deus assim, assina aqui, chefe, é assim que eu quero. Eu faço diferente, eu pego a lista em branco, assino embaixo e digo, preenche aqui, chefe, preenche aqui, como é que você quer, como é que você quer que seja. Aprendi a fazer isso já há muitos anos, né? Não é que Deus nos proíba de fazer planos, pelo contrário, mas tem uma advertência interessante. A Bíblia diz que os planos são do coração do homem, ou seja, temos o direito de planejar, amém? Mas a Bíblia diz, mas a resposta é do Senhor. Por quê? Porque para o homem, o livro de Provérbios também vai dizer, há muitos caminhos que parecem ser bons aos seus olhos, mas o seu fim são caminhos de morte. Então eu aprendi algo há alguns anos. Quando vai virar o ano, eu até falei isso aqui, que um pastor amigo meu me perguntou no WhatsApp assim, qual é o tema para 2020? Qual é o tema que você vai colocar na sua igreja para 2020? Eu disse, não trabalho com temas na igreja. Não, você não vai colocar nenhum tema, o ano do avivamento, aí agora dentro do cenário que a gente está vivendo, se a gente fosse colocar um tema para esse ano, qual seria o tema? O ano da fé, sei lá, o ano do livramento, mais o quê? O ano do quero ficar vivo, o ano... Então eu falei com ele, não costumo colocar tema, porque quando você coloca um tema, não é que seja errado, não estou dizendo que seja errado fazer isso, amém? Mas você condiciona as pessoas a colocar o ano inteiro dela dentro de uma proposta que pode ser mudada por Deus. Então eu prefiro não colocar tema, eu prefiro não fazer planos para 2020, 2030, eu prefiro não fazer planos, eu prefiro dizer assim, Senhor, eu quero caminhar
te pedindo que o Senhor me revele os teus tempos. Então, que tempo é esse que Deus tem para nós como igreja no Brasil, nas nações? É interessante porque eu falei em alguns dos vídeos que eu fiz essa semana, que Deus está nos dando a oportunidade de fazer tudo diferente. Os pastores que transformaram o ministério em agenda, minha agenda está aberta, lá no Facebook, né? Aparecia lá, minha agenda está aberta, não dá para abrir a agenda agora porque ninguém vai convidar ele para pregar. Os pastores que construíram grandes catedrais, elas estão fechadas agora. Então, a gente está vivendo agora um tempo onde Deus está nos dando a oportunidade de analisar os nossos valores, de repensar a nossa fé, de repensar o nosso... Eu não gosto muito da expressão cristianismo, vocês sabem por quê, vocês que são daqui da igreja, eu não sou cristão, sou discípulo de Jesus, mas de repensar o cristianismo, né? Aí para substituir cristianismo, o Espírito Santo já trouxe a palavra aqui. Repensar a nossa espiritualidade. Precisamos repensar a nossa espiritualidade. O que de fato tem valor para Deus? O que de fato Deus espera de nós? O que de fato agrada a Deus? E quando Paulo diz aqui que nós precisamos remir o tempo, ele afirma, né? Porque os dias são maus. Irmãos, para aqui para pensar comigo. Paulo está falando isso há 2000 anos atrás. Naquela época, Paulo já estava dizendo o quê? Os dias não são maus agora por causa do coronavírus. Os dias já eram maus nos dias de Paulo. Ele está falando debaixo do jugo do Império Romano. A igreja perseguida, sem poder falar, sem poder pregar, sem templo, nas casas. Cristãos sendo mortos, queimados por Nero, sendo torturados. Então ele está dizendo, queridos, os dias são maus. Então uma coisa que eu quero que você entenda agora, que você guarde no seu coração: sempre existirão dias maus. Dias maus não tem nada a ver com pandemia. Dias maus tem a ver com uma oposição das trevas que existe para a igreja. Então, se a igreja espera dias melhores, dias confortáveis, não significa que nós não vamos ter refrigério. E aí existe uma diferença entre refrigério e dias melhores. Qual é a diferença? Davi fala isso no Salmo, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que é que ele diz? Não temerei mal algum, a tua vara e o teu cajado. E aí ele diz assim, refrigera a minha alma. O que vai estar refrigerado nesses dias, irmão, é a sua alma. Atos 3 diz que quando há arrependimento, vem os tempos de refrigério pela palavra do Senhor. Então o que traz refrigério à minha vida? A palavra. O tempo de refrigério. O que é o tempo de refrigério? É entender que não importa o que aconteça, irmãos, o caos pode se estabelecer no nível que for, mas aqueles que confiam em Jesus como seu pastor, aqueles que confiam em Deus como aquele que cuida de nós, vão estar no descanso de Deus. E o grande problema nos nossos dias é que a gente tem visto um desespero tomar conta da nação, das nações, e as pessoas estão ignorando um aspecto, elas não estão tentando discernir esse tempo, porque aqui ele fala algo interessante. Olha o que ele diz no versículo 17, ele diz, não sejam insensatos, ou seja, não sejam pessoas que estão perdidas no tempo. Tem muita gente que está perdida nesse tempo, tem muita gente que está falando em nome de Deus, sem Deus estar falando, tem muita gente que está responsabilizando Deus, tem muita gente que está responsabilizando A, responsabilizando B, e ele está dizendo, olha, não sejam insensatos, não fica procurando o culpado porque que os dias são maus. Ele diz assim, mas entendei, preste atenção, entendei qual seja a vontade do Senhor. A grande pergunta é, qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas nesses dias? Porque vamos falar de soberania de Deus, amém? Você poderia ter nascido em qualquer ocasião, sabia? Em qualquer época. Você poderia ter nascido 100 anos para frente, se ainda tiver terra, sei lá, não sei. Você poderia ter nascido há 1000 anos atrás, mas você nasceu justamente nessa ocasião, nessa época. Então Deus já sabia que você ia passar por tudo isso, porque na soberania de Deus, a linha do tempo faz com que Deus enxergue a eternidade, como nós enxergamos, não muito maior do que nós enxergamos aquilo que está a 1 metro, um palmo à nossa frente.
Então, se Deus já sabia que eu ia passar por esses dias de corona, que eu ia passar por esse dia de pandemia, se Deus sabia já que eu ia enfrentar esses dias aqui desafiadores, e eu estou vivo, a primeira coisa que tem que haver no meu coração é uma sensação de agradecimento, porque eu poderia estar morto, mas eu estou vivo aqui, a minha vida não terminou. Então significa que existe uma vontade, existe um propósito de Deus para esse tempo na minha vida. E aí eu falei algo ontem na nossa live, que nós, discípulos de Jesus, não podemos entrar na linha do vitimismo, dizendo: meu Deus, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça com o Brasil? Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Porque nós vamos entrar agora na fase mais crítica dessa tribulação e desse momento, que vai ser o pós-vírus, que é onde a crise econômica traz sinais de que vai ser muito pior do que a virose, e que nós podemos enfrentar dias de muita violência, turbulência. Isso é o que se prevê. Eu acredito e vou sempre profetizar o contrário, de que Deus pode dar um basta no caos a hora que Ele quiser. Mas se Ele não der um basta no caos, eu vou estar inserido no caos, sendo a voz profética que traz esperança, que traz fé, que diz para as pessoas que Jesus continua no trono, continua reinando. Então nós, como filhos de Deus, não podemos nos colocar na linha do vitimismo, dizendo: meu Deus, por que isso, por que aquilo? Não podemos. Nós temos que entender que estamos aqui como resposta de Deus para esse tempo, que estamos aqui como filhos de Deus, mas só vai conseguir entender isso quem fizer o que está no versículo 18. E aí ele diz: não vos embriagueis com vinho. E aqui eu quero que você esqueça o vinho natural, o vinho fruto da uva. O vinho pode ser qualquer mistura que embriague sua mente, roubando de você o bom senso. Pode ser o vinho das más notícias que estão vindo pela televisão, pode ser o vinho dos anúncios de catástrofe, de que vai morrer mais de 168 mil brasileiros, pode ser o vinho da contenda, pode ser o vinho de várias partes. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: evite aquilo que entorpece a sua mente. O vinho tem a capacidade de entorpecer a mente da pessoa, roubando dela os sentidos, fazendo com que ela haja de acordo com o vinho e não de acordo com a razão. É o que Jesus está falando aqui através de Paulo: não deixe nada nesses dias entorpecer a sua mente. Então cuidado com o que você ouve, é hora de ativar os 8 filtros lá de Filipenses 4:8, lembra? Os filtros: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma recompensa, nisso pensai. Ativa aí os filtros aí, para filtrar as más notícias, filtrar o que está sendo dito nesse tempo, filtrar as ameaças, filtrar tudo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: queridos, não deixe a sua mente ser entorpecida pelo mal. O vinho aqui não fala apenas do vinho natural, aquele que nós tomamos na ceia, ou que tomamos quando vamos a um restaurante. Aqui está falando daquilo que entorpece a nossa mente, que rouba os nossos sentidos. Tem muita gente por aí que estão sendo verdadeiros papagaios, repetindo mentiras, repostando fake news, trazendo mais caos aonde existe caos. Eu e você somos chamados para ser instrumentos de Deus nesse tempo, trazendo esperança para as pessoas, levando fé para as pessoas, dizendo para as pessoas: olha, meu irmão, crê em Deus, Deus está no controle, o Jesus continua no trono, Jesus continua conosco e tudo vai dar certo. Isso é uma alienação. A fé gera alienação? Não, a fé não gera alienação. A fé gera convicção de que Deus não perde o controle nunca, mesmo quando tudo desmorona, irmão, ao meu redor, à minha volta. Eu tenho que entender isso. E aí é muito interessante quando Jesus ele vai para Gadara, e ele indo para Gadara, ele manda os discípulos na frente. Os discípulos vão, e antes deles irem, Jesus diz assim: vamos passar para o outro lado. E ali Jesus vai com eles, e dorme no barco. Jesus dorme no barco. O que acontece? Uma tempestade violenta se levanta enquanto Jesus está dormindo. A certeza de que vai chegar do outro lado,
E aí eu tenho dito, irmão, tenho certeza de que nós vamos chegar do outro lado, vamos cruzar esse vale, essa tempestade de pandemia, e eu tenho certeza que até o final de abril, Deus já deu um basta em tudo. É o mês da Páscoa, é o mês em que Cristo morreu por nós, é o mês da redenção, é o mês do livramento. Então estamos caminhando rumo não à destruição, estamos caminhando rumo ao livramento. Mas para que nossa mente esteja clara nesses dias de pandemia, o versículo 18 não termina aí, ele termina dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. Antídoto para esses dias maus qual é? Enchei-vos do Espírito Santo. Antídoto para as más notícias qual é? Enchei-vos do Espírito Santo. O antídoto para passar por esses dias de cabeça erguida, liberando a palavra de fé, qual é? Enchei-vos do Espírito Santo, irmão. E Jesus disse algo muito profético, ele disse: a boca fala do que o coração está cheio. O seu coração está cheio do Espírito Santo? Então libera a vida, porque o Espírito Santo, quando vê o caos, ele traz recomeço. Foi assim no início da terra. O Espírito Santo, quando vê morte, libera a vida. O Espírito Santo, quando vê tragédia, libera esperança. Então enchei-vos do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, porque se você estiver cheio do Espírito Santo, aí o que está no versículo 19 vai acontecer. Ele diz: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. O que ele está dizendo é o seguinte: a linguagem de quem está cheio do Espírito Santo nunca vai ser uma linguagem catastrófica. Onde é que a gente vê isso? Na Bíblia, querido. Paulo e Silas, sentenciados à morte, presos, tinham acabado de ser chicoteados, 40 chicotadas, as costas cortadas, os correntes nos pés, corrente no pescoço, corrente nas mãos, dentro de uma prisão, sem saber o que esperava, qual era a sentença que viria no dia seguinte. Poderiam simplesmente entrar num vale de lamúria e lamentação e dizer: poxa, estávamos pregando o Evangelho, olha o que deu, cadê Deus agora, cadê Jesus aqui? Começaram a salmodiar, começaram a adorar, começaram a cantar ao Senhor, e não fazendo isso de qualquer maneira. O texto diz que eles faziam tão alto, que os demais presos ouviam o que ele estava falando, cantando. E enquanto eles começaram a cantar, a Bíblia diz que à meia-noite aconteceu um terremoto que rompeu as grades das prisões, soltou as grades das mãos deles e eles ficaram livres. Paulo está prestes a morrer na segunda carta a Timóteo, e quando ele escreve a sua última carta, ele não diz assim: olha aí, vivi minha vida inteira no Evangelho, dediquei minha causa do Evangelho, e agora estou aqui, sozinho, abandonado numa prisão, vou morrer. Não, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E sabe o que é que está reservado para mim? Ele não diz, não está reservado a morte, ele diz: para mim está reservado a coroa da vida, que o Senhor, o justo juiz, dará não somente a mim, mas a todos aqueles que perseverarem até o fim. Não existe um tom de lamúria, não existe um tom de frustração por ter dedicado a vida ao Evangelho e morrer assassinado. Não existe. O que existe é uma sensação de gratidão no coração, entendendo que Deus não é injusto. O mundo é injusto, mas Deus não. Deus não é injusto, e a sua justiça se estabelece justamente quando os seus filhos se tornam instrumentos de justiça. Então ele vai dizer aqui: queridos, nós temos que aprender a fazer algo. O que é que nós temos que aprender? Dar graças a Deus por tudo. Eu não vou dar graças a Deus pelo coronavírus, nem eu. Não é isso que o texto está dizendo, não.
Quando ele diz dar graças a Deus por tudo, a gente não vai pegar aqui uma mentalidade absolutista e dizer assim, temos que agradecer pelo vírus. Não, não é isso que ele está falando. Nós temos que agradecer porque em meio ao vírus estamos vivos. Nós temos que agradecer porque em meio a tudo que está acontecendo, Deus está guardando sua família, sua casa. E se alguém da minha casa foi atingido, tenho que agradecer porque eu tenho um recurso celestial que é a cura. Posso orar, mas Deus também pode usar a medicina para resgatar. E se a pessoa morreu aqui, meu marido, minha esposa, e primeiro faz apelo, né, antes de morrer, se não for do Senhor. Mas se foi do Senhor, agradece porque não foi para o inferno. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: sempre existirá um motivo para agradecer quando nós entendemos que Deus está no controle das coisas. Sempre existirá um motivo para nos manter no foco daquilo que é a palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos nos enquadrar. O Espírito Santo colocou isso aqui no meu coração essa manhã. Eu comecei o dia agradecendo, levantei hoje pela manhã e disse: obrigado, Senhor, por estar vivo, obrigado por fazer parte desse tempo, obrigado por estar sendo igreja nessa geração, obrigado porque o Senhor nos escolheu para esse tempo como voz profética, para anunciar que Jesus está voltando, sim, mas antes de voltar, Ele vai trazer as pessoas, e principalmente a igreja, a um tempo de alinhamento, a um tempo onde as pessoas vão experimentar o que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus se mostra mais poderosa quando geralmente nós passamos por crises. Quando você se coloca em uma condição de escassez, de necessidade ou de problema, você experimenta de Deus algo que talvez você nunca experimentou. E eu estou crendo nisso, irmãos. Estou crendo que Deus vai nos surpreender nesses dias com ações sobrenaturais que nós desconhecemos. Ouça o que eu vou falar agora. Vamos começar a ouvir relatos de milagres. Não somente de curas, não. Vários tipos de milagres vão acontecer. Sabe por quê? Porque Deus, quando vê o caos, Deus vê uma oportunidade de testemunhar dele mesmo. Ele vai se fazer presente em várias situações. Estava lendo um relato na internet de uma senhora de 92 anos que foi curada lá na Itália. E aí na entrevista perguntaram para ela, falando para ela, sua imunidade muito alta, né? Com 92 anos, ela disse: não, minha imunidade não é alta não, eu sou cardíaca, tenho um problema disso, tenho um problema daquilo. O que é alto é minha fé. Minha fé é alta, minha fé em Deus é alta. Essa, não, pode deixar aí, vai aumentar? Aumentar pode, pensei que você ia colocar aqui para mim, mas não, esqueceram de trazer o meu hoje. Então, a fé, ela disse, a minha fé é alta, a minha fé. E nesses dias, irmãos, que a gente está vivendo essas crises, uma coisa que a gente precisa entender é que Deus está querendo nos ensinar como igreja a nos mover em dias difíceis, porque a fidelidade em dias fáceis é muito boa. Eu tenho orado para que tudo se normalize, para que tudo volte ao normal, num tempo muito mais rápido do que o que a gente pensa, mas eu sempre me programo para que a vontade de Deus seja feita. Se tudo voltar ao normal, glória a Deus. Se tudo não voltar ao normal, no tempo que nós esperamos, glória a Deus também. O que nós não vamos perder é a convicção, a fé, de que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Então, voltando aqui o versículo inicial, remindo o tempo. O que é remir o tempo? E aí eu quero dar um conselho a todos que estão nos assistindo, a você que está aqui, que é da igreja. Remir o tempo é saber usar esse tempo que você está tendo agora de sobra, porque a reclamação das pessoas sempre era o quê? Não tenho tempo. Ô irmão, você já leu a Bíblia toda? Não, porque eu não tenho tempo. Ô irmão, você já fez isso? Não, pastor, não tenho tempo. Então agora o que está tendo é o quê? É tempo. E aí eu quero te pedir que você decida usar esse tempo de maneira inteligente. Use esse tempo para construir algo em você. Como, pastor? Até os filmes que você vai assistir. Assista filmes que vão te edificar,
que vão abençoar, que vão fortalecer a sua fé. As famílias, eu tenho orientado, levanta altares de adoração na sua casa, vamos mergulhar na palavra, vamos trazer a família de volta para o centro da vontade de Deus. Leia um livro, faça alguma coisa que, quando esse tempo passar, você vai sair dele melhor do que você entrou. Esse é o meu propósito, amém? Quando passar tudo que está acontecendo, quando terminar tudo que está acontecendo, que eu olhar para trás, eu vou dizer assim: poxa, estou bem melhor do que quando a crise chegou. Por quê? Porque é o início de uma década, e o início dessa década está sendo marcado por turbulências no mundo inteiro. Não é só a questão da pandemia, não. Já vinha acontecendo sinais de que algo não ia bem nas nações. E nós, como igreja, temos que estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Esse é um tempo para nós podermos ouvir a voz de Deus, porque existem muitas vozes que estão sendo ditas, muitas vozes que estão falando, e os filhos de Deus não podem cair no erro de ficar ouvindo todas as vozes. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, principalmente em tempos como esse, aonde todas as outras vozes anunciam que vai haver mais e mais tragédia. E aqui nós precisamos guardar isso no nosso coração. Não deixe nada entorpecer sua mente, não deixe o inimigo trabalhar trazendo medo. Uma das minhas preocupações nesses dias são com as pessoas que têm uma fé fraca e com aqueles que têm um emocional fraco, porque pessoas assim vão sofrer mais que nós, porque elas vão transformar coisas pequenas em monstros. Por isso eu e você precisamos ser instrumentos de Deus nesse tempo, para levantar os mais fracos, para animar os desanimados. É isso que ele diz no versículo 21, quando ele diz: sujeitamos uns aos outros no temor de Deus. Ele está dizendo: irmão, deixa de olhar só para você e começa a olhar agora para as pessoas. Você não vive no reino do eu, você vive no reino de Deus. Amém? Então pensa nisso nesse tempo e guarda isso aqui para a gente terminar. É tempo de aprendermos. Amém? É tempo de aprendizado. O Pai está querendo nos ensinar outras coisas, nos ensinar como nos comportar como igreja, nos ensinar como nos dispor como igreja para esse tempo e viver a realidade do Evangelho. Eu quero orar com vocês. Nós vamos orar pelas pessoas que ainda estão enfermas na nossa comunidade, vamos orar também por recursos. Estamos vivendo dias de desafio, né? Nós temos um compromisso com o nosso aluguel e temos orado a Deus para que Ele envie recursos. Ele continua no trono. Os desafios aumentaram, é sinal de que os milagres serão maiores. Amém? Fala para o irmão: se os desafios aumentaram, é sinal de que os milagres serão maiores. Amém? Sempre olhe com essa ótica. Que ótica é essa? A ótica da fé. Então nós temos alguns desafios financeiros e eu creio que Deus vai levantar mantenedores, eu creio que Deus vai levantar pessoas que vão nessa época ser resposta dele para nossas necessidades, porque Deus usa pessoas sempre. Fica de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela igreja brasileira, vamos orar para que o Senhor estabeleça toda a sua vontade nesse tempo. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te dar graças por esse tempo. Queremos encontrar os teus tempos dentro desses tempos de pandemia, de crise. Queremos te pedir nessa hora que os nossos olhos, os nossos ouvidos não estejam entorpecidos pelo vinho do engano, pelo vinho da mentira, mas queremos te pedir, Pai, nesses dias nos encha do Espírito Santo, porque a tua promessa, Pai, é que nos últimos dias, nos dias de maior tribulação, é onde haveria o maior enchimento do Espírito Santo de todas as épocas. E nós, como os teus filhos, entendemos que o pão é para os filhos, e nós queremos te pedir que esse pão venha a nós, esse pão que é a tua presença, esse pão que é o teu Espírito Santo,
esse pão que nos enche, que nos dá certeza do teu controle e da tua vontade, esse pão que nos alimenta em dias de escassez espiritual, em dias de crise. Nós queremos levantar a nossa voz agora e orar pela nação brasileira, Pai. Te pedir que o Brasil nesses dias viva um tempo de arrependimento, que o Brasil nesses dias viva um tempo de volta aos caminhos e aos princípios do Senhor, que o Brasil nesses dias viva, Senhor, dias onde eles possam ver o Senhor se revelando nas ruas, através de pessoas, através da igreja. Desperta a igreja brasileira nesse tempo, Pai, para servir a nação. Toca o coração dos pastores, dos líderes, principalmente daqueles que são de denominações que têm recursos, para que eles sejam como José no Egito, que eles distribuam esses recursos, Senhor, saciando fome, que eles distribuam esses recursos, Senhor, socorrendo famintos, socorrendo aqueles que estão precisando da Tua ajuda, do Teu amor. Pai, nós oramos nesse momento por aqueles no nosso meio que se encontram com algum sintoma de enfermidade. Te pedimos agora no nome de Jesus, envia os Teus anjos às casas, os lares. Alguém que estiver nos assistindo agora, Pai, ou que vai assistir, que tem alguém da sua família que está enfermo, seja com qualquer tipo de enfermidade, libera agora os Teus anjos até essas casas. Toca agora essa pessoa, que toda ação de enfermidade seja repreendida agora, em nome de Jesus. Nós chamamos agora a verdade do Teu reino sobre essa pessoa, sobre essa casa, sobre essa família. No Teu reino não existe escassez de provisão, no Teu reino não existe enfermidade, por isso nós chamamos agora a realidade do reino de Deus. Venha o Teu reino sobre essa casa, sobre essa família, e toda enfermidade se vá, em nome de Jesus. Toda enfermidade bata em retirada, em nome de Jesus. E que o Senhor traga nesses dias, Pai, um tempo de discernimento sobre o coração dos Teus filhos. Abra os olhos dos Teus filhos, os ouvidos espirituais, para enxergar a Tua vontade em tudo que está acontecendo, porque o Senhor é Deus, o Senhor não muda. Os tempos mudam, os homens se levantam e caem, mas o Senhor permanece sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós oramos por recursos financeiros, que o Senhor nos envie socorro do norte, do sul, do leste, do oeste. Tu és o Deus da provisão, e nós clamamos pela Tua provisão nessa hora, sobre nossas casas, sobre as famílias, sobre a igreja, sobre aqueles pastores que necessitam de recursos nesse momento. Nós clamamos, Pai, levanta. Tu és o Deus que inclina os corações para a liberalidade, então inclina corações a semear nesse tempo, que o Senhor possa trazer um tempo de colheita também em vidas, em almas, que seja a maior de todas as colheitas que o Brasil já experimentou, que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, que elas sejam trazidas ao arrependimento. Derrama sobre a nação brasileira o espírito de graça e súplica, aonde as pessoas possam sentir os seus pecados e elas possam chorar como quem perde o primogênito, conforme Zacarias 12:10, que esses dias, Pai, sejam dias de vidas sendo salvas, sendo alcançadas, e que o Teu nome seja glorificado. Preserva a nossa casa, a nossa família. Cremos que o Teu sangue está sobre nós, e que o Senhor possa guardar aqueles que estão envolvidos diretamente com a pandemia, os profissionais de saúde, aqueles que estão trabalhando na limpeza urbana, aqueles que estão os bombeiros, os policiais militares, todos aqueles que estão na rua, Senhor, que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor possa guardá-los. Nós nos colocamos aqui como filhos de Deus e dizemos a Ti nessa manhã: estamos sujeitos à Tua vontade. Por isso dizemos: venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus.